Vamos lá. Bem, eu acho que vocês estão vendo aqui o. Vocês estão vendo aqui esse texto, né? É diferente do Zoom, o Google Class. Por quê? Porque a minha cara fica aparecendo. Mesmo estando apresentando alguma coisa, mas enfim, vamos aqui. Agora eu quero perguntar, vocês estão vendo esse texto aqui que eu estou mostrando? Podem responder Respondam com a voz, por favor. Estou vendo sim. Respondam com a voz, por favor. Tá, obrigada. Vocês estão vendo, né? Eu vou ler com vocês rapidinho. Professores da primeira e segunda série, sigam as orientações abaixo. Ok? Isso aqui não importa muito. Mas vamos aqui. Primeira avaliação vai ser do dia 7, para vocês, né? Do dia 7 ao dia 8, né? 7 e 8 de dezembro. Então, vocês estão vendo esse calendário que eu estou mostrando? Sim, sim. Tá vendo o calendário? Pois é, aí tá. A gente tem essa segunda live hoje. Dia 26 a gente tem mais uma aula, que vai ser sobre dissertação, e uma revisão dessa aula agora. A gente vai ter o dia 3, que vai ser outra live, e dia 8 vai ser a prova de vocês, tá? Anotem aí, dia 8, prova de língua portuguesa. E como é que vai funcionar essa prova, professora? Eu vou mandar no Google. Ai, no Google Sala de Aula. Como vai ser a prova? Vou mandar umas questões e vamos responder no Google Sala de Aula. Vai Certo? ser como aquelas atividades, né? Que a senhora passou esses dias. Isso, Se for igualzinho, naquele formato, igualzinho. então tá de boa, eu acho. É aquilo, tá? Tanto que vocês fizeram essa atividade que eu passei. Quem foi que fez? Eu fiz Eu no já fiz. primeiro. Tu já fez? Aí, quando tu terminou de fazer, me tira uma dúvida. Tu conseguiu ver tua nota? Quantos tu acertou? Não, eu vou ver aqui rapidinho, porque ontem eu Eu tentei. também não. Não? É porque eu não tentei, eu não cliquei na opção, porque Pois automaticamente. foi só a. Pois é, porque assim, é que eu não estou sabendo mexer nisso aqui direito. Porque eu programei a questão da atividade e tal. Quando tu termina de fazer ela, tu clica e aparece teu gabarito. Mas depois vocês fazem. Não foi nenhum de vocês que está aqui na sala que fez, foram 2 alunos só. Mas, enfim, dia 8, marquem nos calendários de vocês a nossa prova de língua portuguesa. Como eu estou tendo alguns problemas com o Google Formulários, eu vou inventar uma outra forma de fazer isso. Quem sabe vocês. Eu passo a atividade para vocês no Google Formulários. Vocês anotam o gabarito e mandem para o meu WhatsApp. Porque eu preciso ter esse controle de vocês. E tá difícil esse Google, viu? Tá difícil. Eu não estou conseguindo colocar dar essa nota e ficar com a informação quantas vocês acertaram, quantas questões vocês acertaram. Aí eu vou fazer uma coisa assim, ou então eu passo as questões para vocês resolvem e me mandam no WhatsApp, que eu acho que é mais fácil ainda. Porque no Google Sala de Aula eu vejo que poucas pessoas mandam, poucas pessoas respondem Eu as acho mais coisas. fácil não fazer isso. Aonde? No Google Sala de Aula? No Quem foi que WhatsApp, eu acho falou que mais era mais fácil. fácil fazer isso? Eu também acho mais fácil, por incrível que pareça. Foi eu aqui. Eu acho que eu vou fazer pelo WhatsApp mesmo, porque eu acho que no Google Sala de Aula tá difícil mesmo. Eu vou jogar lá, mas resolvo no WhatsApp. Aí como é que vai ser? A prova vai ser dia 8, certo? 8 de dezembro. Eu vou mandar para vocês.
a atividade. Vou mandar a atividade para vocês 7 horas da manhã. Vocês mandam no grupo. Ou então, sabe o que eu tô achando? Melhor fazer um grupo com vocês no WhatsApp. Eu jogo lá a atividade. Só que esse grupo que eu vou fazer no WhatsApp com vocês, só vai eu falar. Só eu que vou mandar. Só eu vou poder falar e mandar mensagem. Aí tá, eu jogo lá no dia 8, 7 horas, 8 horas da manhã. Vocês têm até meio-dia para responder. Ou então eu jogo dia 7, vocês têm até o meio-dia do dia 8 para responder. O que vocês acham? Porque tem gente que também fica vários dias sem internet, né? Fica tipo de um dia para o outro sem internet, é Acho que melhor. fica mais fácil assim. Mas eu mando dia 7, 8 horas da manhã, vocês vão ter até o dia 8, a meio-dia, porque eu tenho que entregar essas notas, sabe, gente? Não é assim, professora, não, é porque eu tenho que entregar essas notas para a escola, para fazer o controle. Aí tá. Eu fui lá e estavam conversando que muitos não estão dando atividade lá. Eu estava imprimindo a atividade? Não, vai ter imprimição para as pessoas que não têm acesso à internet. Os alunos vão ter que ir lá para pegar o papel, mas só quando eles disponibilizarem. Mas eles estavam falando que na nossa plataforma, a do segundo ano 2, os professores não estão mandando atividade, só a senhora e mais 3 que mandaram. De praticamente 10 professores. Só 4 mandou atividade. Pois é, então é o seguinte, gente. Isso aí é muito complexa a questão e tal. Eu acredito que... Eu sei que muita gente tem dificuldade de ter internet, mas aconselhe aos amigos de vocês que não assistem, não participam, porque eu sei que tem aluno que tem internet e não participa. Aconselhe eles a não esperar a impressão dos materiais. Façam logo as atividades, entendeu? Nem que seja só a prova minha, nem que seja só isso. Mas a prova, ela vem com a matéria que a gente está estudando agora, que eu vou passar para vocês, tá? E é isso, tá? Agora, a segunda avaliação vai ser dia 21 até o dia 22. A gente faz o mesmo esquema. Eu mando a prova dia 21 e vocês têm até o dia 22 ao meio-dia para me mandar a resposta no individual. Por quê? Porque eu vou ter um controle melhor se vocês mandarem para mim no individual. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço na outra escola, porque nesse tipo de configuração. Mas não se esqueçam de fazer todas as atividades que eu estou jogando no Google Sala de Aula, porque lá que a escola tem controle dos alunos que estão fazendo e que não estão fazendo. A gente sabe que tem aluno que não tem internet, mas a gente sabe também que tem muito aluno que tem internet e não vê. Outra coisa que eu estava até conversando com o Lucas um dia desses é a questão de reprovação. Gente, a gente está num ano muito atípico, muito difícil. Vamos fazer essas atividades e fazê-las, sabe? Terminar logo esse ano letivo. Eu sei que está horrível, para mim foi horrível, para vocês deve ter sido pior ainda. E ano que vem, provavelmente, como é que vai ser? Vai ser o terceiro ano, né, de vocês. Só que vocês vão revisar as matérias principais do segundo ano. Desculpa, gente. Aí tá, vamos continuar a questão da avaliação. Dia 7 vocês vão mandar, eu vou mandar a atividade para vocês vão ter até o dia 8 para responder. Aí no dia 10 a gente tem mais uma aula, no dia 17 a última aula e no dia 22 é o último dia para me entregar a prova. Ou seja, são 2 aulas entre a primeira e a segunda avaliação. Vão ser só 2 avaliações, tá? Aí tá, vamos ver como é que vai ter essa avaliação. Assiduidade, quem é que participa das atividades, quem é que faz as atividades, quem é que está aqui na live comigo, entendeu? Vai valer. Até ver quem está aqui. A Valéria pediu para avisar que já vai entrar. Mas porque ela estava sem luz na casa dela. Ela mora no Amapá? Ela demorou, então. Melissa tá...
Paulo Lima. E quem é senhor Brandon? Eu não sei. Tô tentando Pois é, adivinhar quem é também. Sou você? eu aqui, Antônio. Tô usando a conta de um colega meu. Perdi a minha. Qual é seu nome? Para eu anotar aqui sua... Antônio. Antônio? Tá bom. Obrigada. Antônio do quê? É, Antônio? Qual é seu Carlos. sobrenome? Antônio Carlos, tá. Obrigada. Carlos Gemac Souza. Beleza. Aí é isso que eu tinha que falar para vocês, né? Assiduidade, então isso aí já está valendo ponto. Os alunos que participam. A participação dos alunos também tem a ver com isso, que faz as atividades, que deixa de fazer. E aquelas atividades, essa aqui, correção de atividade, vai ser a prova que eu vou passar para vocês, tá bom? Mas não deixem de fazer as atividades que eu mando semanalmente no Google Sala de Aula, que elas também vão. Eu vou fazer algum sistema para elas contarem pontuação também, principalmente essa aqui na pontuação, na participação dos alunos, tá? Resultado final é o dia 29, a gente tem que repassar tudo, e aí eu já vou falar para vocês quanto vocês tiraram, bem antes disso, vou fazer uma live de encerramento. E aí acabou o ano, tá? Uhum. E vamos para a aula, né? Que a aula hoje está urgindo. Peraí, rapidolo. Prof, eu tenho uma dúvida e também uma dica, caso eu acho que Diga. eu esteja certo, né? Assim, já que essas atividades no Google, na sala de aula, não tá dando muito certo, aí não seria melhor, senhora, passar a atividade no meio de uma live dessa e, tipo, pegar a resposta na próxima live? Não. Por quê? Eu tenho que ter um princípio de isonomia. O que é isonomia? Tudo que vale para um, vale para todos. Tem aluno que já me falou comigo, professora, eu não vou poder participar da live porque o meu pai eu só tenho internet à noite, eu uso o telefone do meu pai para ver. Aí o que acontece? Se eu fizer a avaliação ou atividade agora, esse aluno que não está, ele não vai ter acesso, não é justo. Então, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que fazer assim, depois vocês me mandam, para todo mundo ter a oportunidade de participar igualmente, mesmo aqueles que não têm internet agora. Enfim, é um sistema complexo, mas é só isso. Agora, vamos Sim, tudo começar bem. a aula. Bem, esse assunto eu dei para vocês no começo do ano, de parte da gramática, né? E a parte da gramática, a gramática como um todo, ela é importante no estudo da linguagem. Por quê? Porque a gente pensa, às vezes, por exemplo, vocês vão fazer, acho que alguns aqui vão fazer Enem. Uhum. E muitas pessoas olham assim, mas eu não vou usar essa gramática para canto nenhum, porque hoje em dia as provas são só interpretação de texto, negativo. Totalmente errado. E a gente tem uma coisa chamada redação também, que é importante para vocês aprenderem a parte da gramática, né? Então, apesar de não aparecer explicitamente no Enem, que é a prova que vocês vão fazer, esse estudo é de suma importância para a gente conhecer uns assuntos mais profundos da língua portuguesa, principalmente a parte da semântica, que trata a interpretação textual. Então, as partes da gramática, a gramática é dividida assim. A fonética, que são os itens mínimos da língua. E aí, o que a fonética estuda? Acentuação gráfica. Por exemplo, porque a sílaba tônica recebe acentuação, a proparoxítona, oxítona. Tudo isso concerne a fonética. Divisão silábica, por que vocês dividem? Por exemplo, vocês estão numa redação lá do Enem, e aí vocês querem escrever abraço. Por que vocês não colocam, vocês separam, fazem aquela separação silábica daquele jeito? Ou então o aluno que erra a separação silábica? É a questão da fonética, e aí vai ser descontado na gramática do Enem também, quando vocês escrevem. Ortografia, que aqui, um exemplo, são as homônimas e as parônimas. Por exemplo, seção e seção. Foneticamente, na questão do som, elas são idênticas. Quem é que está fazendo barulho, gente? Isso, valeu. Só não, porque fica muita interferência aqui no meu fone. Pois é. Silêncio, por favor.
Tá, parou. Bem, estudo da palavra, né? Quer dizer, aí tá, como eu voltei, né? A ortografia, as homônimas e as parônimas. A seção, ela tem o mesmo som de... Ai, meu Deus. Ela tem o mesmo som. Eles têm mesmo seção e seção. Mas seção quer dizer uma coisa e seção com 2 S quer dizer outra. Por exemplo, seção de cinema é com 2 S. Seção do shopping é com C cedilha. A morfologia, o que é a morfologia? Que é o segundo nível, né? Prestem atenção nos níveis da gramática. Ela vai, cada vez mais ela vai da menor parte para maior. A morfologia, o estudo da palavra em seu processo de formação e como elas são agrupadas nas classes de palavras. É importante perceber que a gente está estudando a morfologia nesse momento, né? E a morfologia ela é importante por quê? Porque ela aparece no Enem também. Por exemplo, tal palavra faz qual parte de... Ai, meu Deus, é muita coisa aqui na minha tela. Qual classe de palavra aquela palavra participa? Ou então aparece muito em poema. Poema é muito importante, aparece muito questão. Não explicitamente questão de morfologia. Vocês não vão ver questões puras sobre morfologia no Enem, que é a questão da classe de palavras e tal. Mas vocês vão ver elas profundamente em outras questões, que vocês precisam ter esse conhecimento para poder resolver questões que, na cabeça de vocês, ou então, até na nossa cabeça, a gente lê uma questão e não tem nada a ver com morfologia, mas tem tudo a ver. A morfologia também é importante, porque quando a gente vai estudar a questão da concordância verbal e não verbal, ela está presente. Por exemplo, eu vou escrever aqui um exemplo, tá? Bora aqui. Elas... Peraí, deixa eu pensar aqui, né? Um exemplo mais. Durante a Guerra Fria, muitas pessoas sofreram de fome na União Soviética. Tá? Ok. Aqui, eu vou escrever outra frase. Durante a Guerra Fria, muito se sofreu. Não. A fome foi muito severa para com as pessoas da União Soviética. Tem alguém querendo entrar aqui na live? Quem é que está querendo entrar? Não entrou. Bem, aqui, durante a Guerra Fria, muitas pessoas sofreram de fome. Esse muitas aqui, ele está concordando com o pessoas, né? Ai, meu Deus, tem alguém querendo entrar na live e não mantém agora. Bem, esse muitas aqui está relacionado a pessoas, certo? Então, vocês não podem falar muita pessoa, muita pessoa, ou então muito pessoas. Por quê? O muito, ele está aqui, quando vocês botam assim, muito pessoas sofreram. Vamos fazer essa frase, sofreram. Muito, ele está querendo fazer aqui uma coisa que é diferente do muitas. O muito, ele quer dar intensidade. Enquanto o muitas, ele quer falar o quê? A quantidade. Então, para a questão, vamos pensar assim numa questão de concordância nominal, que cai muito em prova de
concurso, prova militar, cai de deveras concordância verbal e nominal. Muitas pessoas você tem que concordar esse muitas com o quê? Com pessoas. Então, ele vai para o plural. Agora, quando for esse aqui, muito pessoas, não serve. Por quê? Porque não faz sentido esse muito aqui. Ele não está dando ideia de intensidade. Quando um verbo ele se liga a um substantivo, por exemplo, pessoas é um substantivo. Então, quando tem um advérbio ou um adjetivo perto do substantivo, ele tem que concordar. Mas a gente descobre, na segunda apostila que eu passei já para vocês lá no Google Sala de Aula, que o muito ele é um advérbio, e o advérbio ele não concorda com o substantivo. O advérbio ele tem concordância nula. Por quê? Porque olha aqui esse caso que eu escrevi depois dessa frase. Bora lá. Durante a Guerra Fria, a fome foi muito severa. Aí vocês falaram, ele está dizendo aqui que a fome foi muito severa. Então, esse muito está combinando com fome. Mas se fosse concordar, seria muita severa. Mas não existe isso. Né? Ai, meu Deus. Então, esse muito aqui, ele está querendo dar uma ideia de intensidade. Então, vamos interpretar essas duas frases como um todo. A primeira fala de muitas pessoas. Então, ele está dando uma ideia de quantidade de pessoas. Então, quer dizer que, por exemplo, as pessoas elas tem uma coisa aqui no Brasil que acho que até acontecia lá um pouco, é que as pessoas elas não se alimentam direito. Elas sofrem de fome, mas elas se alimentam de certa forma com, sei lá, chibé ou sopa, ou só o arroz com água. Então, existe uma fome aí com essas pessoas, existe. Mas é muito diferente tu falar que foi uma fome muito severa. Por quê? Quando a fome é severa, ela está querendo dizer que as pessoas não comeram absolutamente nada, elas não tinham acesso à comida. Então, esse muito aqui, ele está dando uma ideia de intensidade. Em cima, é que muitas pessoas naquele território, elas sofreram com fome, mas a gente não sabe qual foi a intensidade dessa fome. Ai, meu Deus. Tem uma diferença entre fome e falta de apetite? Tem, né? Completamente. Porque fome é tu sentir vontade de comer. Falta de apetite é tu não tem vontade de comer. Tu precisa, a fome tem a ver com a tua necessidade básica. Agora, falta de apetite, por exemplo, eu posso ter um peru aqui na minha frente, eu não quero comer. Por favor, não leve para o lado, enfim, eles são adolescentes ou com isso. Não, eu fiz uma pergunta Mas, óbvia, enfim, só para esclarecer sintaxe. essa parte aí. Ah, sim. Então tá, morfologia estuda isso aí que eu mostrei para vocês. Na verdade, ela faz parte desse estudo. A sintaxe, ela estuda a palavra dentro do contexto. Dentro do contexto e de que forma as palavras se conectam. Ou seja, para vocês estudarem a concordância verbal, a nominal, a regência, vocês têm que saber que, por exemplo, o advérbio ele não faz concordância. Por que não faz concordância? Porque ele é uma palavra que ele quer dar grau de intensidade, de tempo. Então, ele não se importa, ele não se liga com palavras que estejam associadas ao substantivo, nem de origem, nem derivado. Então, o advérbio, por esse motivo de não se associar a nenhuma palavra que esteja dentro do universo do substantivo, ele é neutro. Então, isso é importantíssimo para vocês estudarem concordância verbal e nominal. Também como regência verbal nominal. Crase, vocês têm que saber também a questão se o verbo é transitivo, intransitivo.
Enfim, todas essas questões elas estão interligadas. Apesar dessas partes da gramática parecerem que são independentes, na verdade, elas são interdependentes, elas precisam uma da outra. Apesar de que cada estudo dessa gramática ele faça parte de um universo de estudos muito maior, muito mais aprofundado do que isso que eu estou falando para vocês, mas elas estão interligadas. Por quê? Porque para você saber profundamente a sintaxe, saber profundamente a semântica, você precisa saber a fonética, a morfologia. Então, cada uma dessas partes, elas são interligadas. Então, vamos para o final, que é a semântica, né? A semântica é o estudo das relações provocadas entre frases, orações, períodos ou textos. Por exemplo, essa frase aqui para vocês, essa foi a coisa mais simples que eu pude criar para ilustrar todo o exemplo para vocês. O que acontece nessa frase é que, por exemplo, a questão ela pode pedir assim: qual é a frase? Ele coloca, por exemplo, essa frase aqui. Durante a Guerra Fria, muitas pessoas sofreram de fome na União Soviética. Aí o avaliador pergunta: qual frase abaixo tem o mesmo significado da frase acima, por exemplo? Aí ele coloca assim: durante a Guerra Fria, a fome foi muito severa. Ela é um pouco diferente, né, da questão da primeira, né? Porque ela fala a fome foi muito severa, então aqui o substantivo que é o núcleo do sujeito, ele está diferente do que está acima, né? Do muitas pessoas. Mas, por exemplo, ele bota assim: durante a Guerra Fria, muita gente sofreu de fome na União. Aí eu digo para vocês, esse muita, ele está dando a questão de quantidade também. Quantidade. Então, ele se assemelha também ao que está acima, ao muitas pessoas. Só que o gente, a gente não fala muita gente, né? Não existe isso. Então, ele concordou. Ele concorda com o gente, e então ele fica no feminino singular. Então, ele tem o mesmo sentido do muitas pessoas. Agora, por exemplo, se ele coloca em uma alternativa assim: durante a Guerra Fria, a quantidade de pessoas com fome foi muita. Foi muito alta. Pronto. Aí tá. Agora dá para vocês entenderem como vem essas questões, né? Vamos pensar. Durante a guerra, esse aqui a gente elimina, né? Porque a gente percebe que o muito ele está trabalhando para o verbo foi. Quando ele está trabalhando para o verbo, ele não pode ser adjetivo. Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando um adjetivo no muito. Qual é a palavra que funciona como adjetivo? Aí tá. Vamos para a próxima. Durante a Guerra Fria, muita gente. Aqui a gente tem um muita e o gente. O gente é o quê? O gente é o substantivo, que é o núcleo do sujeito. Então, a gente percebe que o muito ele está trabalhando para o núcleo do sujeito. E por esse motivo, por ele trabalhar para o núcleo do sujeito, ele tem função adjetiva. Ele está classificando, restringindo, especificando quem é essa gente, se é muita, se é pouca. Então, daí vocês tiram. Agora, durante a Guerra Fria, a quantidade de pessoas com fome foi muito alta. Eu pergunto para vocês, essa frase tem o mesmo sentido da primeira, dessa aqui? Não tem, já respondendo. Por quê? Porque esse muito, ele está trabalhando para o foi. Agora eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, que é intensidade. Esse aqui está querendo dizer intensidade, tá?
Sim. Muito. Tá. Então, vocês percebem que o muito ele não vai para muita. Ele não vai, por exemplo, ele poderia concordar. A quantidade foi muito alta. Não é muita alta, é muito. Ou seja, ele está trabalhando pro verbo. E quem trabalha pro verbo sem alterar sua concordância, sem mudar, sem flexionar para concordar com ninguém. Quem é que trabalha assim? É o advérbio. Então, aqui vocês têm uma questão muito clara. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma questão que envolve morfologia, envolve sintaxe e envolve semântica. Para vocês saberem que o substantivo ele sempre vai ser o núcleo do sujeito, vocês têm que saber morfologia, apesar de ser o estudo da sintaxe. Quem trabalha com questão de sujeito, verbo, predicado, é a sintaxe. Mas quem trabalha também com a questão de concordância verbal? Isso aqui vocês poderiam matar com concordância verbal, concordância nominal, quer dizer. É a sintaxe. Mas para vocês saberem a sintaxe, vocês têm que saber a morfologia. Então, o estudo, apesar de ser independente, eles são independentes um do outro, mas eles se interligam para poder entender. E, além disso, vocês têm que mobilizar também o conhecimento semântico de vocês. Porque, querendo ou não, essa parece ser uma questão de interpretação de texto, né? Qual é a questão, qual é a alternativa dessas abaixo que é idêntica de cima? Então vou interpretar aqui. Qual é que tem o mesmo sentido? Não. Realmente dá para fazer assim? Dá, mas vocês podem se confundir e muito. Ok? E vamos aqui para a questão, aqui, argumento de subjetividade. Uma coisa assim que eu quero deixar clara para vocês não utilizem advérbio na redação de vocês, nem, tá? Porque o advérbio, ele dá intensidade, ele dá questão de subjetividade. Então, ele mostra um grau de subjetividade, o advérbio. Porque o que pode ser intenso para mim, para vocês não pode ser intenso. Por exemplo, eu escrevo na minha redação do Enem assim, a questão da fome no Brasil é complexa. É extremamente complexa. Esse extremamente, ele está dando o quê? Está dando uma intensidade. Só que, para outra pessoa, a questão ela não é extremamente complexa. Na verdade, ela é simples. Então, vocês têm que falar numa linguagem universal. Então, esse extremamente aí, ele não está servindo para o meu favor. Na verdade, ele está servindo para o favor do avaliador, que ele vai descontar ponto. Se bem que a nova grade de correção do Enem está diferente da do ano passado. Estou até dando uma lida nela e tal. Então, muitas coisas elas vão passar. Mas, como eu quero dizer para vocês, o advérbio ele está ligado ao grau de subjetividade. Então, vamos aqui para esse esquema que eu fiz para vocês, né? Outra coisa aqui que eu botei. Observação. O tema. O tema é o que será falado. Por exemplo, o tema do Enem do ano passado foi a democratização do cinema no Brasil. Quando a gente corrige uma redação, o que a gente faz geralmente? A gente procura saber se o aluno ele sabe interpretar o tema. Aí, como é que as avaliadoras foram ver se o aluno sabia o tema da redação, se ele soube interpretar o tema? Foi assim, se o aluno escrever cinema e acesso na redação, vai ser considerado que ele entendeu o tema. Agora, por exemplo, se o aluno escrever o tema, só falar sobre cinema, ou só falar sobre democratização, ou falar sobre, por exemplo, acesso e a cultura, ele não entendeu. Por quê? Porque ele está falando cultura de modo geral, ele não está falando cinema especificamente.
Então, é preciso que, quando vocês forem ver o tema do Enem, por exemplo, aquela frase temática que aparece na redação de vocês, logo no final da dissertação, da prova como um todo, acho que hoje em dia é no meio, né? Tem a prova de língua portuguesa, aí tem a redação e depois vem a de matemática, ou de, enfim, faz tempo que eu não faço o Enem. E aí, essa frase temática, eu aconselho a vocês a não terem medo de usar as palavras dessa frase temática, as palavras principais. Não quer dizer que vocês tenham que escrever aquela frase temática no texto, não é isso. Mas que vocês consigam articular aquelas palavras, aquele tema, a favor de vocês, para mostrar que vocês estão abordando aquele tema, certo? Tem alguém querendo entrar agora. Maria Raiol Brito. Certo? Então é isso. Vamos lá. Ah, não, isso aqui é a próxima aula. Esse esquema ele é importante para vocês saberem quem é que trabalha para quem. Quem é que concorda com quem se flexiona para quê, justamente na questão da concordância nominal. Por exemplo, substantivo, ele trabalha com os determinantes. Quem são os determinantes? É o artigo, pronome e numeral. Que o artigo aí traz noção de gênero, o pronome, noção de posse, de proximidade, aquele, este, e o numeral, que são noções de quantidade. O adjetivo também trabalha para o substantivo, mas ele é uma classe de base. As classes de subbase são outras, são essas aqui que estão do outro lado. Então, o adjetivo ele trabalha com uma função extremamente importante da língua portuguesa. Por quê? Porque ele caracteriza o substantivo, ele especifica, ele, de certa forma, ele restringe. O advérbio, ele trabalha junto com o verbo ou com o adjetivo, mas ele não se flexiona para nenhum e nem para outro. O verbo, ele é a classe verbal que faz a conjugação, certo? O verbo, ele concorda, às vezes sim, às vezes não com o substantivo, porque, enfim, tem a questão da concordância verbal e ela é muito importante para vocês escreverem uma boa redação. A preposição, que está no lado dos conectores, que é a conexão de palavras. A conjunção, que é a conexão entre orações, e a interjeição. O que é interjeição? Eu falo assim, égua! Isso aqui é uma palavra que só ela tem um sentido. A interjeição ela não se liga com nenhuma dessas outras classes, essas classes gramaticais. Por quê? Porque a interjeição ela tem significado nela mesma. Ela é independente de significado. E o que isso significa? Ela não precisa se conectar a outras palavras para ela sozinha, para ela ter o sentido. Ou seja, quando eu falo assim, égua, eu quero dizer alguma coisa, depende do contexto. Eu estou chateado, eu estou feliz, enfim. Então, essa é uma interjeição que somente nela a gente consegue ver o significado. Certo? E outra coisa aqui, as classes de palavras não são estanques, pois elas têm a capacidade de transformação. Certo? Como eu boto aqui, o verbo amar e o substantivo amor. Então, ela tem o mesmo radical, mas ela se transforma dependendo do contexto. Então, para terminar a aula de hoje, né, que a gente já está 45 minutos. Acho que tem aula com outro professor, não sei como é que vai ser. Espera aí. Só ver aqui quem está aqui, para eu anotar, tá? A Maria Vitória, o Lucas, Maria Vitória, Melissa, Paulo Lima, Antônio Carlos, Valéria e Maria, né? Maria Eduarda. Raiol. E é isso. Semana que vem, essa aula eu vou disponibilizar no
no Google Sala de Aula. Eu acho que foi a Maria que chegou um pouco atrasada, porque eu dei uns informes importantes. Eu vou até anotar eles e no Google Sala de Aula sobre a questão das provas e tal. E é isso, gente. Um bom dia a todos. E até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Bem chaves, mas enfim. Vocês entenderam, né? Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer o grupo do WhatsApp. Tá? Com os alunos. Vamos recapitular aqui. O que vai ter nesse grupo? Só eu vou falar. O que eu vou mandar nesse grupo? Eu vou mandar somente no dia da prova, a prova de vocês. Aí eu vou mandar a prova de vocês lá em PDF ou em uma imagem e vocês vão responder as questões que eu vou mandar. Aí como é que eu vou fazer para avaliar? Depois que vocês terminarem de resolver professora, vai poder imprimir a prova e mandar no WhatsApp? Pode, tanto faz, você decide. Você pode até escrever no WhatsApp a resposta. Tá, beleza. Só que você tem que mandar para mim no individual, certo? Por exemplo, vamos lá, vamos simular o dia da prova. A gente está lá no grupo do WhatsApp. Eu não vou criar agora, eu vou criar perto da prova só. Mas já deixa aqui avisado. Porque todas as atividades a gente vai continuar usando o Google Sala de Aula, tá? Aí, vamos lá, eu criei o grupo do WhatsApp. No dia 7, eu vou criar no dia 6, 5, não sei, vai ser um pouco antes da prova. Aí eu vou mandar para vocês uma folha, um PDF com a prova de vocês. Aí, por exemplo, o Lucas ele viu a prova e ele respondeu no próprio texto no WhatsApp para mim, no individual. Vocês não podem responder a prova no grupo, porque o grupo só eu vou poder falar. Certo? E quando vocês respondem para mim no individual, eu já vou anotar. O Lucas já respondeu a prova, já posso dar nota para ele. Aí depois eu dou a nota no último dia que a gente vai ter a prova. Aí vai ser assim até o final do ano letivo. Aí eu vou mandar dia 7, 8 horas da manhã. Você tem até o dia 8, ao meio-dia, para responder a prova. Certo? E assim vai ser a nossa prova, assim que a gente vai fazer as nossas provas, até o final do ano letivo. E é isso, tá? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Então tá, gente. Semana que vem, bati meu joelho. Semana que vem, a gente tem aula de novo nesse horário. A gente vai ver a apostila 2 e vamos revisando, enfim, tá? Um abraço e até logo, se Deus quiser. Tá, até mais. Falou aí.